O Isekai wa Smartphone não faz o menor sentido. Esse anime é basicamente um Isekai que eles colocam todos os clichês possíveis nele pra vender pra você. Esse anime já começa da pior forma possível, porque ele começa com o nosso personagem já morto conversando com um deus. E a reação dele quando ele descobre que está morto é essa. Nossa! O cara simplesmente descobre que vai jogar no Vasco e responde um "ah tá". Então, o deus que tá falando com ele fala que ele vai ser invocado em outro mundo e pergunta o que ele quer levar pra lá. E o desgraçado me responde que quer levar o celular. Tipo, ele poderia levar qualquer coisa, uma arma, ter escolhido um poder foda, ter levado até uma deusa, mas ele leva o celular? Vai ficar fazendo o quê? Gravando TikTok? Então, nosso personagem, que se chama Toya, aparece nesse novo mundo. E assim que ele aparece, ele está no meio do nada. Então ele recebe uma ligação de Deus. Então o Deus explica pra ele que ele pode usar o celular como GPS. Ou seja, o protagonista não pensou em levar o celular para usar como GPS ou como alguma coisa. Ele só queria ficar no X. Daí simplesmente aparece um cara numa carruagem no meio do nada, olha pra ele e fala que quer comprar a roupa dele e que vai levar ele pra cidade. E ele simplesmente aceita e entra na carruagem de um estranho. Ainda bem que esse anime não se chama Kame ga Kill, né, gente? Nosso personagem chega na cidade, vende a sua roupa para esse cara estranho que não aparece mais nenhuma vez no anime e se depara com um dos grandes clichês de isekais: duas garotas sendo assaltadas num beco. E o que ele faz? Obviamente vai lá salvar elas, mesmo nunca tendo lutado na vida. Mas como ele é um personagem de isekai, ele tem muitos poderes e acaba com os ladrões. Aí ele descobre que essas duas garotas são irmãs e elas levam ele até a hospedaria. No dia seguinte, nosso personagem pede ajuda para ir até a guilda, e lá ele percebe uma coisa muito importante, que ele não sabe ler. Só que em vez dele pegar o celular e ver se tem algum tradutor, já que tem GPS no celular que ele tem, não, ele não faz isso, ele pede para as duas garotas ajudarem ele. E daí temos uma cena de luta muito, bosta, o que vai se repetir o anime inteiro. E nessa luta ele vê que uma das garotas está usando magia, e ele lembra que Deus falou que ele também vai ter magia. Então ele pede para ela dar um tutorial para ele. E obviamente, né, ele é um personagem de Isekai, então ele tem todos os elementos, consegue usar todas as magias, e mais uma coisa, nesse mundo existem magias únicas que apenas uma pessoa consegue usar. E ele consegue usar todas as magias únicas. Não só como ele consegue usar todas as magias, como ele também aprende uma magia de teleporte, então ele pode se teleportar para qualquer lugar e levar as pessoas junto com ele. Não basta reencarnar em outro mundo de fantasia cheio de magia, tem que ter todos os poderes e ser super forte, não é mesmo? Porque qual é a graça do personagem evoluir? Nenhuma! E do nada, no final do episódio, surge uma garota que pede ajuda pra eles criarem um doce e ele ensina elas a fazer sorvete. Que porra que eu tô assistindo? Opa, tá querendo assistir o resto do vídeo, não é mesmo? Eu vim aqui antes pra avisar pra você não se esquecer de se inscrever e deixar o like no vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui, escreva clichê nos comentários pra eu saber. Agora pode continuar com o vídeo. O segundo episódio já começa do nada com Toya e essas duas irmãs em uma cidade totalmente aleatória em uma missão de entregar alguma carta. Ele não chega, não explica nada, eles só aparecem nessa missão no segundo episódio já. Nessa cidade, eles veem uma muvuca de pessoas e vê que tem uma garota samurai lutando contra alguns delinquentes. E obviamente, nosso personagem não iria deixar uma garota lutar sozinha. Então ele foi lá ajudar ela. E obviamente, como isso é um Isekai harem, a garota decide depois ir junto com eles nessa jornada. Tipo, ela simplesmente conhece o cara há 2 minutos atrás e decide que vai junto com eles pegar a estrada. No meio da estrada, eles encontram alguns ladrões atacando uma carroça. E obviamente vão lá ajudar. Nisso, depois de espantarem os bandidos, Toya percebe que um dos caras que tava lá, um mordomo, ele tá morrendo. E tem uma garotinha chorando ao lado dele. E obviamente, como nosso personagem tem todos os poderes que existem, ele usa uma magiazinha e salva a vida desse mordomo. Depois disso, eles descobrem que essa garotinha é filha de um duque importante da área. Então, aceitam a missão de escoltar eles até a casa do duque. E se você está confuso achando que as coisas estão acontecendo muito rápido, isso é literalmente a metade do segundo episódio. As coisas realmente estão acontecendo muito rápido nesse anime e você fica totalmente perdido. Então, eles chegam na casa do duque, e ele aparece, agradece a eles por terem salvo a filha dele e começa a desabafar sobre a vida dele pra eles. Ele conta que sua esposa, ela é cega e está morrendo por causa disso. E obviamente, como nosso grande protagonista, ele é muito foda e tem todas as magias, ele vai lá e usa uma magiazinha e faz a mina enxergar de novo. Então, no fim, ele recebe uma recompensa e fica rico no final do segundo episódio.
E obviamente, como o episódio 2, esse episódio começa com eles no meio de uma cidade no nada. Do nada eles encontram uma garotinha e ele, com seu celular, ajuda a encontrar a irmã dessa garotinha. E do nada temos essa informação que não faz sentido algum. Eu tenho 17. Depois disso tem algumas cenas deles fazendo compras. E essa parte é literalmente pra explicar por que do nada ele surge com uma roupa branca no anime. E ele diz que essa jaqueta tem um poder especial, pois ela duplica o dano dos elementos da pessoa, só que ele vai tomar o dobro de dano dos elementos que ele não tem. Como ele é roubado, ele tem todos os elementos, então ele só tem a parte boa. E nisso corta pra 10 minutos de anime do nosso personagem criando um tabuleiro de shogi e ensinando as pessoas a jogarem. Então, depois desse mini arco de tabuleiro shogi, corta para eles lutando contra um cavaleiro negro e mais alguns monstros em uma ruína. Mas não esperem uma luta foda, porque essa cena dura menos de 10 segundos. Depois dessa mini luta, nós temos nosso protagonista com seu celular vendo se encontra alguma relíquia escondida naquele lugar. Que eles encontram, então eles entram dentro da ruína. Lá dentro nós podemos ver nosso protagonista virando blogueiro, tirando várias fotos do lugar. E então eles abrem um portão gigante e lá dentro tem um cristal enorme com uma esfera dentro. E olha só, é uma besta mágica. Daí começa a tocar um rockzinho e mostra uma cena de luta deles. Só que essa cena é horrível, como as outras, como todas que vão ser. É uma merda. Eles acabam facilmente matando essa besta e depois Toya vai até o Duque para explicar o que aconteceu. E lá, ele vê o Duque saindo correndo e descobre que o irmão dele, o rei, foi envenenado. O episódio 4 começa com Toya e o Duque chegando até o castelo do rei. Lá, eles resolvem a situação muito rápido, já que o nosso personagem tem todas as magias. Ele simplesmente usa uma magia de cura e cura o rei. Magic. Depois, eles descobrem quem era o culpado daquilo. E estavam culpando a garota Furry do outro episódio. Aquela que ele ajudou a achar a irmãzinha. Então, do nada, nosso protagonista decide reencarnar o Sherlock Holmes e investigar a cena do crime. Elementar. Chegando lá, ele usa os seus poderzinhos e descobre que, na verdade, quem tinha envenenado o rei era um conde que tinha colocado o veneno dentro da taça do rei. Para provar que é o conde, ele coloca nessa taça um vinho novo e dá para o conde beber. O conde, na pressão, acaba bebendo o vinho. Eu vou morrer! Mas na verdade, Toya já tinha tirado o veneno da taça. Só que nessa cena podemos ver uma coisa, a princesa está de olho no Toya. Então, corta pro rei, conversando com Toya e agradecendo a ajuda dele. Só que do nada, no meio da conversa, a princesa levanta e revela uma coisa. Este homem, o senhor Mochizuki Toya. Eu gostaria da permissão para me casar com ele. E o pior, o rei e a rainha aceitam sem problema nenhum. E a desculpa deles por aceitar a escolha dela é porque ela tem um olho especial que vê a índole das pessoas. O Toya simplesmente apareceu naquele dia, lá naquele castelo, e ela simplesmente decidiu que vai casar com ele assim, e os seis aceitaram e foda-se. Só que tem um problema nisso. A princesa tem 12 anos. Mas pelo menos nosso personagem tem um pouco de bom senso e consegue não se casar com ela, mas ficar noivo até eles terem a idade certa. Pelo menos ele tem bom senso. Aí já corta pra ele explicando pras outras garotas que agora ele é noivo de uma princesa e que ela vai andar junto com eles. E já corta de novo pra eles lutando contra alguns monstros e essa princesa invocando alguns bichinhos. E o nosso personagem vira e fala, eu também quero ter um bichinho. E depois já corta de novo, nosso personagem com um círculo mágico na frente, invocando uma besta. Só que, obviamente, ele é o protagonista, ele tem que ter o melhor boneco. E ele invoca um tigre lendário, que depois de fazer o contrato com ele, se torna um gatinho fofo. Episódio 5. Esse episódio começa com eles indo investigar um castelo abandonado de um antigo pesquisador de slimes. Só que tem um porém nesse mundo. Alguns slimes têm um poder muito peculiar de derreter as roupas das pessoas. Já sabem o que esperar desse episódio, né? Então eles vão lá, entram nesse castelo, começam a investigar e do nada se deparam cercados de vários slimes verdes. Os que derretem roupa. E obviamente eles são atacados por esses slimes. Só que só tem uma pessoa que não perde a roupa. O nosso protagonista. Depois das garotas serem atacadas por esses slimes e ficarem sem roupa, eles continuam andando pelo castelo para terminar a missão. E do nada se deparam com estátuas. Só que elas têm algo peculiar. Sim, slimes no lugar das tetas. Cara, quem foi a criança de 12 anos que escreveu esse episódio?
E depois disso, eles encontram o escritório do dono desse castelo. E encontram lá o quê? Slimes em formas de garotas nuas. E depois disso, eles fazem o quê? Botam fogo no castelo para que tudo aquilo seja queimado e vire cinza e nunca mais exista naquele mundo. E nisso, já se passaram mais da metade do episódio. E depois nós temos cenas muito relevantes, como nossos personagens fazendo compras, treinando magia, o Toya espiando garotas, eles conversando. E no fim, a única coisa que acontece nesse episódio é que Toya recebe uma carta do rei dizendo que ele vai ser um nobre. O episódio é literalmente só essas merda. O sexto episódio já começa com Toya dizendo que não aceitou ser um nobre, mas por causa disso acabou ganhando uma mansão. E diz que ele e as garotas vão viver juntos nessa mansão. Aí grande parte do início desse episódio é mostrando ele andando pela mansão e conhecendo os funcionários dela. Depois disso, o Duque aparece lá na mansão deles, e ele diz pro Toya que o rei precisa da ajuda dele. Ele precisa que o Toya use a magia de teleporte para levar o rei até outro reino. Pois se o rei fosse numa jornada numa caravana, seria muito perigoso. Só que a magia de teleporte de Toya funciona da seguinte forma. Ele precisa ir até o lugar para depois criar o portal. Ele não pode criar portais para o lugar que ele nunca foi. E nessa conversa, ele aceita ir até esse reino para depois fazer o portal para o rei passar. E, obviamente, no meio da conversa, o Duque oferece sua filha em casamento a Toya. Ainda bem que ele não aceitou, não é mesmo? E aí já corta pro Toya e as garotas no início da jornada até esse novo reino. No meio do caminho aparecem alguns ladrões, só que nem luta acontece, porque nosso personagem pega o celular, olha no Maps quantas pessoas tem e pelo Maps joga magia neles. E assim ele derrota 20 ladrões sem nem levantar um dedo, só o celular. Depois eles continuam a jornada e do nada passa um dragão por cima deles. Eles seguem esse dragão e veem que ele está atacando uma cidade e decidem lutar contra esse dragão. E como toda cena de ação nesse anime começa do nada a tocar um rockzinho bem chato e temos uma luta bem paia. Morri, velho. Então eles derrotam o dragão. E do nada surge outro dragão. Aí você pensa, agora sim vai ter ação, né? Não, esse outro dragão simplesmente chega, pede desculpa pelo outro dragão e vai embora. Episódio 7. Finalmente eles chegam até o reino das feras. E lá eles vão conversar com o rei. O rei, como obviamente é uma fera, ele decide lutar com o nosso protagonista, já que ele derrotou um dragão, não é mesmo? E nós temos uma luta a lá Trapalhões, porque o protagonista usa uma magia que deixa o chão escorregadio, derruba o rei no chão e depois coloca a espada na frente dele. Obviamente ele não ia aceitar ser derrotado assim, e depois temos outra luta, só que continua sendo paia. Então, corta pra uma cena onde eles estão num banquete. Toya fica fascinado com as garotas de vestido e decide tirar uma foto delas. E, usando sua magia, decide imprimir essas fotos como se fosse Polaroid, sabe? E daí mostra ele tirando foto de todo mundo, imprimindo, uma cena bem legal, bem divertida. Então Toya se afasta porque já cansou de imprimir fotos, não é mesmo? E vê um ursinho de pelúcia andando sozinho pelo castelo. Ele segue esse ursinho de pelúcia e acaba encontrando uma garota. Essa garota diz que é a deusa das fadas, rainha das fadas, alguma coisa do tipo. E depois temos uns 5 minutos dela explicando como que funciona a magia única dela, que é basicamente uma programação. Então corta pro dia seguinte, com Toya querendo criar uma arma. Como ele tinha matado o dragão, ele ficou com um dos dentes do dragão, e ele decide usar isso para criar uma arma. Aí você pensa, nossa, ele criou uma katana, ele criou uma espada. Não, ele criou um 3/8. Ele literalmente criou um 3/8 que usa magia para recarregar, e na ponta tem uma lâmina que fica grande como uma espada, se ele quiser. Não só isso, como ele também cria 2 armas para as garotas. O cara literalmente tá criando a quadrilha das waifu. Então corta pra uma cena deles andando na cidade. Toya percebe que tá sendo perseguido por algumas pessoas e decide investigar isso. Daí nós temos uma cena dele pulando pelos prédios, indo atrás desses espiões que estão atrás dele. E quando ele pega eles, ele decide apalpá-los. Ele descobre que esses espiões, na verdade, eram as funcionárias que trabalhavam na mansão dele, que estavam acompanhando a princesa para a segurança dela. E depois disso ele vai comer um curry com as garotas. E acaba o episódio assim. Episódio 8. O nome do episódio já diz tudo sobre ele, vida cotidiana, ou seja, acontece desgraça nenhuma nesse episódio. Ele já começa com Toya criando bicicletas e as garotas fazendo uma competição para ver quem anda melhor de bicicleta. E nisso ficam mais de 10 minutos do episódio com você vendo as garotas andando de bicicleta. É literalmente só isso. Ah, e o Duque tá no meio andando de bicicleta também. Então Toya decide criar mais bicicletas, mas ele precisa de mais equipamento. Aí ele vai para a cidade comprar equipamento. Só que lá ele encontra o quê? Uma garota sendo atacada por um ladrão num beco.
Ele vai lá, salva essa garota, descobre que ela é uma criança órfã e decide chamar ela para trabalhar na casa dele. Isso é literalmente trabalho infantil, tá? E depois corta para literalmente Toya e o Rei dos Ferros espiando um casal enquanto eles estão no seu encontro. No fim, Toya consegue ajudar o cara a se declarar para a mina e é isso. E então, Toya volta para a mansão dele e lá encontra aquela garota que ele tinha visto, a Rainha das Fadas. Ela diz que tem informações sobre a Fera de Cristal que eles tinham derrotado uma vez. E literalmente a informação que ela tinha é que ela encontrou uma fera parecida em outro lugar. Só essa informação. Então ela pede ajuda para Toya para chegar até umas ruínas que ela quer visitar e investigar. Aí você pergunta, tem alguma coisa a ver com essas criaturas? Não, ela literalmente só quer investigar as ruínas e quer usar o teleporte do garoto. Só que tem uma coisa útil, porque ela explica pra ele que existe uma magia que ele consegue ver os pensamentos da pessoa. Então se uma pessoa pensar em algum lugar que ela já foi, por esse pensamento ele consegue criar um portal, então ele não precisa ir até o lugar para criar o portal. Então ele vê os pensamentos dessa garota samurai, porque a Rainha das Fadas quer ir para uma ruína que fica nesse reino, e o episódio acaba. É literalmente só isso esse episódio. Episódio 9. Eles chegam no reino da garota samurai, e esse lugar é literalmente o Japão na era feudal. Literalmente igualzinho. Por que existe um reino assim no mundo de fantasia? Não faço a menor ideia. E então, eles vão até a casa da família da garota samurai. Chegando lá, eles descobrem que o pai e o irmão dela estão no meio de uma guerra. E com a brilhante ideia do nosso protagonista, vamos até o campo de batalha ver o que está acontecendo. Ele literalmente leva um monte de garotinha pro meio do campo de batalha. Chegando lá, eles veem que não é uma guerra normal, porque não é samurai contra samurai, é samurai contra samurai zumbi. Toya se teleporta até o irmão da garota samurai e conversa com ele para entender a situação. Ele descobre que todos esses samurais zumbis utilizam uma máscara, então ele pensa, vou usar uma magia e destruir as máscaras. E ele literalmente faz isso, ele abre o celular, aperta 2 botões, solta uma magia pra cima e pronto, todos os soldados zumbis estão mortos. Cara, esse anime não dá nenhum pingozinho de ação, pelo menos, nada. Nem um pingo! Então, corta pra eles conversando com o Shogun que toma conta daquele lugar e entendendo a situação. Do nada, surge uma ninja e ela explica que os comandantes daqueles soldados estão presos e tem um outro cara controlando aqueles soldados zumbis. E o nosso protagonista decide o quê? Eu vou lá sozinho resolver a situação. Ainda bem que dessa vez ele não levou as garotas, apenas a garota samurai e a ninja que sabe da situação. Eles chegam lá totalmente stealth, salvam os antigos comandantes desses samurais e descobrem que o cara que tá comandando isso tem uma joia no seu olho que controla os zumbis. Aí você pensa, vai ter cena de luta, é uma luta muito foda? Não, porque o nosso protagonista simplesmente usa uma magia de roubo, rouba o olho do cara e destrói. Pronto, problema resolvido. E no final do episódio que eles lembram que estavam lá para ver as ruínas. E tenta adivinhar o lugar que essas ruínas ficam. Numa praia, então você já sabe o que esperar no próximo episódio, não é mesmo? Episódio 10. Nesse episódio, eles vão até a praia, que fica as ruínas que eles estão procurando. Só que 90% do episódio é apenas mostrando as garotas de biquíni brincando na praia. E é literalmente isso, os 10 primeiros minutos do episódio é focado em mostrar as garotas brincando na praia de biquíni. Só depois de 10, 15 minutos de episódio focado nisso, nosso personagem lembra que tem que ir até as ruínas. E ele percebe que não sabe respirar embaixo da água. Então o que ele decide fazer? Ele vai invocar um ser lendário para ajudar ele a respirar embaixo da água. E ele consegue de primeira fazer isso, sem nenhuma dificuldade. E depois dele invocar esse ser lendário, corta para mais 5 minutos mostrando as garotas de biquíni na praia. Porque isso é o que importa, não a história, não é mesmo? E finalmente no final do episódio, ele decide ir até as ruínas submersas. Chegando lá, ele usa seus poderes e é teleportado para o meio de um jardim. E do nada, uma garota sem saia aparece. Isso, uma garota sem saia. E o episódio acaba. O episódio é literalmente só pra mostrar garotas de roupa de baixo. Episódio 11. E tipo, tem uma coisa bem bizarra nesse episódio que é o nome dele. O nome desse episódio é Calcinhas e Jardim Suspenso. E esse episódio já começa com Toya conversando com essa garota sem saia. E depois de um pouco de conversa, ela finalmente coloca a saia, ainda bem. Então, ele descobre que essa garota é robô e ela é guardiã daquele lugar que eles estão. O Jardim da Babilônia, um jardim flutuante. E agora me respondam uma coisa, por que o nosso personagem entrou num portal debaixo da água e foi parar num jardim flutuante? Que sentido isso tem? E daí temos mais conversa, essa garota diz que ele é compatível para ser o mestre daquele lugar. Aí você se pergunta, ele é o mestre porque ele tem todos os elementos, ele é foda. Sim,
mas também porque ele não fez nada enquanto ela estava de calcinha. E ela realmente fala isso. Daí voltamos de novo pra praia com mais cenas das garotas brincando, e depois Toya decide teleportar elas até esse jardim. Elas ficam achando estranha a conversa que ele tem com a garota robô, porque é realmente uma conversa bem estranha. E depois corta para as garotas andando no jardim, discutindo algo muito sério, que todas querem se casar com Toya. É isso mesmo que você ouviu, todas querem se casar com o protagonista. Então as garotas depois se juntam a Toya e a garota robô, que estavam discutindo sobre como aquele jardim funciona, e do nada a garota robô dá um beijo no nosso protagonista. E pra quê? Para registrar o DNA dele como dono do lugar. E do nada, literalmente do nada, uma das irmãs pula e dá um beijo nele também. E o episódio acaba. E finalmente chegamos no último episódio desse anime, ainda bem porque eu não estou mais aguentando ver um bagulho desse. O episódio começa com Toya trancado no quarto, sem saber o que fazer, já que levou um beijo de uma garota. Nisso, ele recebe um esporro da esposa dele e conversa com a garota que deu um beijo nele. E é chamado para um duelo com as outras duas garotas. No meio desse duelo, ele descobre que as outras duas garotas também são apaixonadas por ele. E o que ele faz? A coisa que todo homem faria. Ele foge. Ele foge para o Jardim da Babilônia e começa a conversar com a garota robô. Do nada, ela entrega um cabo para ele que ele conecta no celular e surge a cientista que era a antiga mestre daquele lugar. Obviamente seminua. Ela solta umas informações aleatórias sobre as feras que eles tinham enfrentado, aquelas feras de cristal. E é literalmente isso, ela solta umas informações aleatórias que não fazem sentido nenhum. E foi. Depois disso ele teleporta pra sala onde ele tava conversando com Deus no primeiro episódio. Tipo, ele consegue teleportar pra falar com Deus. Explica sobre a situação que ele está, né, que ele não sabe o que fazer, já que tem 4 garotas querendo ser noivas dele. E o Deus do nada liga para a deusa do amor e ela conversa com ele. É literalmente isso que acontece. E depois de tudo isso, Toya volta para conversar com as garotas e diz que não sabe o que fazer e que no momento é melhor eles serem só noivos. É literalmente isso que ele fala que não sabe como resolver a situação, não sabe o que decidir e que é bom pra resolver tudo, vai todo mundo ser noivo. E o anime acaba, finalmente, aleluia! O anime acaba assim, dessa forma incrível. Olha, esse anime é um dos animes mais chatos que eu já assisti. E olha que eu já assisti muito anime. Porque ele literalmente não tem nexo, ele não segue uma história fixa. O plot dele é literalmente só pra mostrar o personagem sendo amado pelas garotinhas. É literalmente isso, porque o personagem ele não tem evolução, porque ele é foda. Ele tem todos os poderes, nada abala ele. E todo mundo quer namorar ele. É literalmente esse anime, é um anime feito pra criança de 13 anos. Espero que tenham gostado do vídeo, se querem que eu faça review de outro anime, escrevam um anime aqui nos comentários que eu vou fazer para vocês. Me sigam nas outras redes, porque lá eu posto vídeos todos os dias recomendando animes para vocês. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para ver os próximos vídeos. Até logo!